Por algum tempo pensei se abriria essas memórias pelo princípio ou pelo fim, pelo meu nascimento ou por minha morte. Escolhi começar pelas 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, o dia da minha morte, do meu segundo nascimento, celebrado por uma multidão de 11 amigos. Eu tinha 64 anos bem vividos, era solteiro e tinha dinheiro. Ao bom amigo que vocês podem ver fazendo o discurso, eu deixei uma bela quantia, não me arrependo. A vida estribuchava-me no peito, minha consciência fugia para longe. Alcancei a imobilidade física e moral, e o corpo já era planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Na verdade, morri de uma ideia grandiosa e útil. Vou explicar, julgue como quiser. Um certo dia, caminhando pela chácara, uma ideia passou por minha cabeça, e não parecia ser fácil seu esquecimento. Essa ideia era nada mais, nada menos que a invenção de um medicamento sublime, o emplasto, remédio anti-hipocondríaco capaz de curar toda e qualquer doença existente. Abri a janela em busca de ar puro, para descansar de tanta obsessão pelo emplasto, e o que recebi foi um vento furioso. Não me tratei. Lembro-me como se fosse hoje, ela entrando pela porta, pálida, comovida, ficou ali, quase que imóvel, demonstrando ter menos vida que o próprio desfalecido. Imagine que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes. Quem diria, dois grandes namorados, duas paixões sem limites, acabam desse jeito. Nada mais existia entre nós, ali, 20 anos depois. Virgília foi o meu grande pecado da juventude. Eu disse juventude, e não existe juventude sem infância. Com infância já se imagina nascimento. Aí está ele, pequeno Brás Cubas. Alguns diziam ver um certo olhar de Napoleão Bonaparte. Outros me destinavam a ser bispo ou brejeiro. Meu pai perguntava com entusiasmo se havia alguma semelhança com ele, ou se parecia ser inteligente. Todos concordavam. Eu era o herói da família. Aos 17 anos, tinha um buçozinho que chamava de Bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram minha afeição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Eu era bonito, airoso, abastado, e facilmente se imaginava que mais de uma dama me olhou com cobiça. De todas, porém, a que me cativou logo foi a linda espanhola Marcela. Marcela não possuía a inocência rústica, e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, sem escrúpulos, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Quando fui à sua casa, a convite de meu tio, tive a felicidade de esquecer meu lenço em sua sala. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que soube dos 11 contos, se irou de tal forma que resolveu me mandar para a Europa, para cursar a Universidade de Coimbra, dizendo que precisava me tornar homem. Resisti, mas toda resistência era inútil. Durante a viagem, mais uma ideia fixa me grudou na cabeça. Assim como um emplasto, só conseguia pensar em me atirar no oceano, repetindo o nome de Marcela. Após um período de medíocres estudos em Coimbra, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Essa última palavra foi para mim um golpe. Ajoelhado ao pé da cama, mal a reconhecia. Fazia 8 ou 9 anos que não via seu rosto. Com as mãos dela entre as minhas, cada palavra foi um soluço. Foi a primeira vez que vi alguém morrer. A primeira semana após a morte de minha mãe foram dias interessantes. Em uma chácara da família em Tijuca, não fazia nada além de dormir, ler. Lia muito. Havia me entregado ao luto.
e após uma semana sem contato com a vida, me cansei da monotonia. Meu pai parecia conhecer meus pensamentos. Fiquei feliz em vê-lo. Meu pai me alertava que já era hora de voltar para o Rio. Obviamente, não era porque a saudade lhe batia forte, mas sim por interesse. Fingi não ouvir quando ele falou sobre minha vida política, sobre ter uma vaga de deputado perfeita para mim, e que eu devia me casar logo. Mas quando me disse, Virgília é o nome dela, a noiva é um anjo sem asas, filha de Dutra, eu fiquei sem reação. Virgília, você deve se lembrar dela, certo? Aquela que presenciou meus últimos suspiros. Mais do que isso, me fez sentir os mais profundos sentimentos. Era bonita, clara, muito clara, ignorante, pueril. Me passava talvez um pouco de medo. Mas vamos continuar sem interrupções. Logo conhecerei Virgília, meu grande romance. E eu estava disposto a examinar as opções, contanto que não fosse obrigado a aceitar as duas. Eu seria então um homem casado ou um homem público. Não fique aí inútil, obscuro e triste. É preciso continuar nosso nome, meu pai dizia. E dizia mais, e dizia um discurso. Cedi aos desejos de meu pai, e lá estava eu conversando com Dutra. Uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com algumas situações públicas. Enquanto me dava conselhos sobre como agir na política, meus olhos se encontravam com os olhos de Virgília. E logo seu pai estava me apresentando a ela. Detalhes não são necessários. Depois de um mês, éramos íntimos. Um certo dia, a caminho do Largo de São Francisco de Paula, na rua do Ourives, olhei para meu relógio e vi que seu vidro havia quebrado. Entrei na primeira loja que pude encontrar, e a vendedora, uma senhora velha com anéis em todos os dedos, era Marcela. Eu reconheci na primeira frase que disse. Gritei seu nome com entusiasmo, e ela me abraçou e pegou meu relógio para arrumar. Minha pressa me fez ir embora, mas disse que voltaria. Estava atrasado para os encontros diários com Virgília. Quando cheguei em sua casa, não pude acreditar nos meus olhos. Certamente era uma alucinação, mas era ela, Marcela, em minha frente. Quando me dei conta, estava com as mãos em seu rosto. Não demonstrava existir lucidez em mim. Me afastei, e tudo o que consegui dizer foi: Nunca te vi mais linda. Marcela havia bagunçado minha razão. Eu ainda não amava Virgília. Era jovem e forte. Então não doeu em mim quando Lobo Neves roubou de mim a candidatura e Virgília. Já para meu pai, foi um golpe. Não acredito que isso foi acontecer com um Cubas. Um Cubas! Ele dizia nervoso e inconformado. E foi assim que meu pai morreu. Triste, com uma preocupação intensa e contínua. Morreu assim, sem mais, sem menos, em Cubas. O luto de meu pai vivi meio recluso, indo às vezes a um baile ou palestra, mas a maior parte do tempo passei comigo mesmo. Às vezes me punha a escrever algo aqui e algo lá. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para folhas públicas, e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava de Lobo Neves, que já era deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês que o Lobo Neves, eu que valia mais, muito mais do que ele. Luiz Dutra, primo de Virgília, me dizia sobre sua prima estar de volta à cidade. Não acreditei até ver a bela imagem dela, minha quase parceira, caminhando pela rua Ourives ao encontro de Lobo Neves. Não demorou até que nos encontrássemos pelos bailes, até que uma dança parecia o mínimo a se fazer. A aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa, valsamos, e não nego que,
Ao aconchegar-me ao seu corpo, aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de um homem roubado. Existem plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e lentas. Nosso amor era como a flor que cresce depressa. Não me lembro quantos dias durou o crescimento, mas era uma planta com tanta seiva que em pouco tempo era a mais exuberante do bosque. Amarguras engolidas, raivas sopitadas, a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Palavras vindas de um ataque de melancolia de Lobo Neves, do qual tentei escapar. O desabafo de Lobo Neves me fez refletir. Por que não serei eu ministro? Por que não será ministro, Cubas? E Virgília, ela com certeza gostaria. Enquanto eu refletia, um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. Borba, Quincas Borba. Não se lembra de mim? Ele disse. O Quincas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Dei com humildade uma nota de 5.000 réis a ele. Lhe ofereci um emprego. O dinheiro ele aceitou bem, mas ofendeu-se com a oferta do trabalho. O orgulho havia tomado conta de Quincas. Não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora. Me entristeci ao encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. E ainda me roubou o relógio. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília, eram 4 horas da tarde. Achei-a triste e abatida. Não quis dizer o que era, mas como perseverei muito, me contou sobre como acordava com pesadelos de seu marido matando-a e que sentia ele desconfiado. Pensamos em nos mudar para uma casinha só nossa. Virgília deixar seu marido, seu filho. Foi no mínimo estressante. Pedimos para uma senhora, a dona Plácida, assinar a casa em seu nome. Custou-lhe muito aceitar a casa. Às vezes chorava, mas cedeu quando lhe contei algumas mentiras sobre minha união com Virgília. Mentiras, mas aliviaram a consciência da senhora. Não era nada fácil continuar visitando Virgília e Lobo Neves na casa deles. Mas esse se tornou o menor dos problemas quando me contou que talvez se tornaria presidente de uma das províncias do norte e se mudaria para longe, assim como Virgília. Você há de vir conosco, me disse Virgília, desesperada. Lhe falei como isso seria loucura. Ela me falou que Lobo Neves parecia estar certo de que, definitivamente, iria. Juro que ela sentiu certo alívio, quando os olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura, quando fui visitá-los, pouco antes de partirem. O olhar de Lobo Neves vinha direto e franco. A placidez do rosto era natural, não violenta. Era sincero ao me chamar para viajar com ele como seu secretário. Não podia acreditar, tudo resolvido. Um presidente, uma presidenta, um secretário. Leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário de uma tal província, Lobo Neves e eu. Coitada da dona Plácida, estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações. Vacilo, disse eu. Não sei se devo aceitar. Eu estava preparado para desistir de tudo, quando Virgília me contou sobre Lobo Neves ter desistido e por um motivo que, mais ridículo, não seria possível. Lobo Neves fez Virgília jurar que não contaria a ninguém sobre tal idiotice. Contou-lhe que o decreto trazia a data 13 e que esse número significava